Sejam bem-vindos ao curso de Operações com números decimais. Os números decimais são aqueles que pertencem ao conjunto dos números racionais, e são escritos com a utilização de uma vírgula. Esses números são formados por uma parte inteira e uma parte decimal, que se apresenta à direita da vírgula. Exemplo de um número decimal. As operações matemáticas básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, são realizadas com os números decimais mediante a aplicação de algumas regras que veremos a seguir. Adição de números decimais. Na soma de números decimais devemos somar os respectivos números de cada casa decimal, ou seja, décimos são somados com décimos, centésimos com centésimos e milésimos com milésimos. Para facilitar os cálculos, escreva os números de forma que as vírgulas fiquem uma abaixo da outra e no resultado a vírgula também deve estar alinhada. Exemplo, 0,6 mais 1,2. Portanto, 0,6 mais 1,2 igual a 1,8. Se um número apresentar mais casas decimais que o outro, você pode adicionar zeros ao número com menos casas após a vírgula para igualar a quantidade de termos. Exemplo, 2,582 mais 5,6 mais 7,31. Portanto, 2,582 mais 5,6 mais 7,31 é igual a 15,492. Subtração de números decimais. Assim como na adição, a subtração de números decimais deve ser feita alinhando-se as vírgulas. Exemplo, 3,57, 1,45. Portanto, 3,57, 1,45 é igual a 2,12. Exemplo 2, 15,879, 12,564. Portanto, 15,879, 12,564 é igual a 3,315. Divisão de números decimais. Para efetuar a divisão, tanto o dividendo quanto o divisor devem ter o mesmo número de casas decimais. Exemplo, divisão de um número decimal por outro número decimal. Se, por exemplo, os dois termos da divisão possuem um algarismo à direita da vírgula, então podemos multiplicar por 10 e eliminá-la. A seguir, efetuamos a divisão normalmente. Primeiro passo. Segundo passo. Portanto, 3,50,5 é igual a 7. Divisão de um número decimal por um número natural. Para efetuar esse tipo de divisão devemos reescrever o divisor para que apresente o mesmo número de casas decimais que o dividendo. Após isso, eliminamos a vírgula, multiplicando os dois termos por 10, 100, 1000, de acordo com o número de casas decimais, e realizamos a divisão. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Observe que ocorreu uma divisão não exata, ou seja, a operação apresenta resto. Para continuar, devemos adicionar uma vírgula ao divisor e um zero ao resto. Quarto passo. Portanto, 20,55 é igual a 4,1. Divisão de um número natural por um número decimal. Para efetuar a divisão devemos adicionar uma vírgula ao dividendo e, em seguida, colocamos algarismos zeros à direita da vírgula igual ao número de casas decimais do divisor. Se, por exemplo, o divisor apresenta uma casa decimal, então adicionamos uma vírgula seguida de um algarismo zero ao dividendo. Multiplicando os dois termos por 10, eliminamos a vírgula e realizamos a operação normalmente. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Portanto, 14,0,7 é igual a 20. Multiplicação de números decimais. A operação de multiplicação com números decimais pode ser feita efetuando uma multiplicação normalmente. Ao resultado adiciona-se uma vírgula para que o número de casas decimais seja igual à soma das casas decimais dos números multiplicados. Outra maneira é escrever os números decimais na forma de fração e multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Exemplo, multiplicação de um número decimal por um número natural.
Ao multiplicar um número decimal por um número natural, devemos repetir no resultado o número de casas decimais. 3,25x4. Isso seria o mesmo que... Exemplo: multiplicação entre números decimais. Para multiplicar números decimais realizamos, primeiramente, a multiplicação normalmente, sem levar em consideração a vírgula. Após isso, no resultado deve ser acrescentado a vírgula com o número de casas decimais após ela, que corresponde à soma das casas decimais dos números multiplicados. Método 1. Método 2. Exemplo: multiplicação de um número decimal por 10, 100, 1000. Quando multiplicamos um número decimal por 10, 100, 1000, devemos andar com a vírgula para a direita de acordo com o número de zeros. Exemplo: portanto, ao multiplicar por 10, andamos com a vírgula uma casa para a direita. Item 100, andamos com a vírgula duas casas para a direita. Item 1000, andamos com a vírgula 3 casas para a direita e assim sucessivamente. Agradecemos a sua participação. Até a próxima.